Ah, legal. Eu não vejo vocês, daí eu não sei se vocês estão aí. Então, todos fizeram a Aqui autoavaliação também. do âncoras de carreira e os resultados. Você quer compartilhar, Cris? Alguém do grupo gostaria de compartilhar? Porque a gente vai falando em cima de um exemplo, acho que é legal. Posso compartilhar. Tá. Só abrir aqui. E quem quiser compartilhar, já deixa aberto para agilizar, daí a gente já trabalha em Então, cima. vou só falar mais ou menos em linhas gerais o que é o âncoras de carreira, né? É uma ferramenta de autoconhecimento, uma autoavaliação, na questão relacionada a uma combinação das áreas percebidas das competências, dos nossos motivos e valores que representam o nosso eu no trabalho, na carreira profissional, né? Então faz muito sentido, às vezes no início, muito início de carreira, não faz tão sentido aplicar o âncoras, mas depois que a pessoa já tem alguns anos de experiência profissional, é interessante, né? Porque a gente vai ter uma noção, é um questionário que você responde e você já tem os tipos de âncora, são 8 âncoras, né? E aí não tem certo, não tem errado, tem o que é importante para cada um. Acho que é importante dizer isso. Vamos lá, Cristina? Vamos. Precisa habilitar para eu poder partilhar a tela. Desculpa. Pronto. Aqui nas questões, nos resultados, como que fazemos primeiro? Vai nas questões aqui, para eu ver lá embaixo. Conseguiu? Consegui. Sobe um pouquinho, porque acho que vocês vão ter que acrescentar 4 em alguns. Quais Eu foram as... acrescentei aqui, ó. Você já acrescentou? Tá. Aqui, tá vendo? Eu entendi que era assim. Não é aí. Então vamos lá. Eu vou ensinar vocês que eu acho que é melhor. Então você tem um 4. Deixa eu olhar aqui, autonomia e independência. Você vai na linha do autonomia e independência aqui no 22, embaixo do aí. Sim. Que tá 22 aqui. Isso aí. Aí você vai lá em cima e vai colocar mais 4. Em cima da onde? Aqui no F2. Dá um F2 e coloca mais, o sinal de mais e o 4. Só para somar. Só para somar. Qual outra âncora? Porque, na verdade, a gente tem que somar aqui, porque muda muito, tá vendo? Já a autonomia e independência foi para 5 ponto alguma coisa. Então, acho que a outra é essa, né? Eu não lembro. Vai nos resultados, eu vou anotar aqui. Aqui, eu acho que... Vontade de servir, desafio puro, tá? Vamos voltar lá, que agora eu jogo isso para você. Então, vamos lá. Vontade de servir agora é VS. Isso, soma mais 4 aí, por favor. E agora, desafio puro, que é PD. Logo a sequência, isso. Então, a Cris, ela tinha um resultado, em função do que ela respondeu, escolheu na coluna esquerda, então você tem que somar mais 4 que está naquela planilha de resultado e já deu diferença. Então, ela tem autonomia e independência, a âncora dela, a primeira, é desafio puro, com 5,4. A segunda é autonomia e independência, que é 5,2. Aí, uma terceira âncora, então vamos dizer que você tem as âncoras primárias e as secundárias, né? Todas são importantes, mas a gente normalmente olha para as primeiras, né? Elas são complementares. E aí tem 4,8, vontade de servir, e o estilo de vida 4,4. E aí as outras são as
criatividade empreendedora da Cris é 4, né? Então, ela tá primeiro 1, 2, 3, 4. Tá na sua na secundária, né? Você quer ir lá para o resuminho das âncoras, Cris? Aí eu tenho que tirar esses 4 daqui, né? Aí é só para a gente saber que a gente acrescenta os 4, mas já seria lá naquela tabela. É que eu acabo não colocando isso, que isso para mim é tão, né, normal, mas não tem necessidade. É só para você saber qual é a âncora, porque se for a questão 1, 9, 17, 25 ou 33 que você selecionou, você tem que acrescentar na técnico-funcional. Então, a gente fez isso passo a passo. Se alguém tiver dúvida, depois me pergunta e a gente ajuda, tá? Porque isso é um processo manual, não tem jeito. O que ficou foi aqui, né? Uhum. Porque... O seu resultado é esse. Então, assim... Eu acabei somando o manual e dividindo para dar esses valores. Isso, mas não tá errado. Dos 4 aqui tem que mudar um pouquinho isso. Na verdade, o que eu fiz? Eu joguei para lá, e lá já sai os resultados, e aí eu só faço o manual, entendeu? Aqui, entendi. ó, nessa coluna, porque para mim fica mais fácil, é menos trabalhoso, tá? Okay. Então, fiz desse jeito. Aí você acho que pode parar de compartilhar. Eu vou compartilhar a minha tela, Luciano, você pode... Sim. Tá liberado, Rô. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisa, o Léo precisou sair, o cliente estava ligando, deixou um abraço a todos aqui. Quem quiser ter contato com ele, me fala que eu passo o contato dele, tá bom? Tá bom. Então, aí, ó, a gente estava olhando, aqui são os tipos de âncoras, né? Então, Cris, a sua primeira âncora é autonomia e independência, né? Ou é a desafio puro? Eu não lembro os números. Qual que é a primeira? Espera um pouquinho. Nem eu lembro. Só um segundo. Que aí eu vou pegar a descrição aqui, ó, para a gente olhar a descrição. A minha primeira é 5.2 AI, autonomia e independência. Tá, então, na verdade, você, ó, tem aversão a bater cartão, são profissionais que não querem ter chefe, preferem administrar um pequeno negócio ou gerir uma empresa, enfim, quer ser independente. Quando essas pessoas que têm essa âncora estão na área profissional atuando, é importante que essas pessoas tenham autonomia no trabalho. Você concorda, Cris? Que você é uma pessoa bem que autonomia para você é importante? É. Legal. Não bater cartão, não ter chefe, é tudo de bom na minha vida. É tudo de bom na sua vida. A sua segunda, acho que não sei se é desafio puro, né? PD, a segunda. PD. Desafio puro, então. Aí a sua segunda é pessoas ávidas por resolver problemas. Quer ser, quanto maior o desafio, melhor. Por isso que eu sou engenheira. Legal. E a terceira, se eu não me engano, é estilo de vida, é isso? VS, estilo de vida. Não, estilo de vida é vontade de servir. Vontade de servir. Que, na verdade, é dedicação para projetos, para trabalho que são baseados em algo que são importantes para o mundo, para outras pessoas, né? Fazer coisas que estão ligadas para um bem maior, que é dedicação a uma causa ou vontade de servir. Faz sentido isso? Faz sentido. É tanto que o projeto que nós estamos caminhando, as meninas depois falam. Quando resolvemos que vamos ajudar alguém, eu mudei completamente a minha forma de olhar para o projeto. A energia mudou, tudo mudou. Legal. Bacana. E a outra, se eu não me engano, sua, acho que é desafio puro. Agora acho que é estilo de vida. Isso, a última é estilo de vida.
Pessoas que buscam equilíbrio, né, em todas as esferas da vida pessoal, profissional, ou seja, integrar, né, o trabalho com o que eu estou fazendo dentro de um... Não vou abrir mão de tudo, eu quero integrar vida pessoal, familiar, profissional, tudo junto. E você está empreendendo faz quanto tempo, Cris? 20 anos. Ah, que legal. Então quer dizer que, na verdade, a âncora autonomia e independência é que está ali, né? É. Firme. Porque olha que interessante, a pergunta, a criatividade empreendedora sua está na secundária, né? Porque essa daqui, não que a gente não consiga mudar isso, né? Mas são pessoas orientadas para ação, querem, na verdade, construir império, mas construir império não necessariamente de querer empreender por empreender. No seu caso, como você tem a âncora, a vontade de servir, tem autonomia, tem o desafio puro, acho que isso ajuda você nessa questão de empreender, da atitude empreendedora, né? E aí as outras que são complementares. Que é a técnico-funcional, as outras eu não lembro os valores, né? Mas como que eu costumo fazer? Porque eu acho que é interessante a gente ter, e aí vocês podem fazer depois isso. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo voltar para a minha tela aqui. Eu vou ter que interromper o compartilhamento. Checar aqui como que eu faço isso para o pessoal que eu mando. E aí eu costumo fazer assim, esse aqui é de 2012 que eu fiz um outro meu âncoras agora de 2020. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para entender. Tá. As 4 primeiras notas é que definem a minha âncora. Vamos pensar assim. Isso. A sua trajetória, então você tem que entender assim, até hoje, o que é importante você olhar para essas âncoras e olhar assim, eu estou empreendendo. Se eu estou empreendendo e a minha âncora de criatividade empreendedora ela não está tão importante para o meu papel hoje, para a minha trajetória hoje, então eu posso definir estratégias, então assim, fazer um planejamento e um plano de ação para que essa âncora seja uma âncora e venha mais para frente, daqui a algum tempo, né? Eu digo isso porque quando eu fiz o meu âncoras de carreira, quando eu conheci esse teste lá em 2005, que eu fiz a transição, e aí depois de 2012 que eu fiz novamente, a minha âncora vontade de servir ainda ela era muito alta. E eu falei, bom, se eu continuar com esse negócio de vontade de servir, eu não vou ganhar dinheiro, né? Porque você só ajuda, é muito assistencialista. Tá. E aí eu comecei a mudar o mindset, na verdade, é aquela questão da gente mudar o nosso mindset e falar, não, eu quero ganhar dinheiro também, então para eu ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer? E aí eu fiquei muito feliz, porque agora, quando a gente começou esse projeto com a Mara e o Luciano, a minha âncora, vontade de servir, caiu de segundo, eu vou compartilhar para vocês, lá para o final, para secundárias, ó, dá uma olhada. Eu tinha a âncora vontade de servir, ela estava aqui em segundo lugar. E aí eu estava criatividade empreendedora, vontade de servir, autonomia e independência, e depois vinha as outras. Então, eu tenho as minhas 4 hoje, são criatividade empreendedora, autonomia e independência, estilo de vida, que isso aqui é extremamente importante, né, para quem empreende. Competência técnico-funcional, que é algo importante para a minha área, porque é área de conhecimento, educação e tudo, e a vontade de servir virou secundária, né? Não que eu não faça o meu trabalho, a minha missão está relacionada com essa questão de servir, mas não é já no primeiro lugar, né? Ela está mais para... Porque é importante, a gente vive num mundo capitalista. Faz sentido isso para vocês? Faz. E posso tirar uma dúvida, aproveitando que vocês estão conversando? Claro. Não, é só assim, entender como usar essas ferramentas, né, essa principalmente, ou mesmo o MTBI, para agregar pessoas.
né? Qual que é o par, por exemplo, ideal aqui para a Cristina? Vamos usar, né, o que ela te apostou, ou mesmo para você, Rosângela, baseado nesses seus dados. Qual que seria o par, o match? Né, Então, match, por exemplo, na verdade, assim, para mim, o match, o meu complementar aqui, então, por exemplo, não que eu não tenha as outras, eu tenho, mas assim, para o meu negócio, aí eu tenho que analisar muito essa questão do negócio, né? Qual que é o seu negócio e o que você quer para complementar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida, como eu falei para vocês, mas eu não sou uma pessoa que eu gosto de lidar muito com improviso. Eu, quando faço os meus... Eu sou acho que... Eu não entendo muito do MBTI. Eu até tenho algumas ferramentas da mesma consultoria, mas no MBTI eu sei o meu, mas eu não aplico muito. Mas eu sei que, por exemplo, eu sou organizada, eu planejo. Então, para eu fazer um treinamento, desenvolver um treinamento, eu sou metódica, então eu gosto de ter um caminho. Então, eu vou com o plano A, com o plano B, com o plano C. Eu faço a leitura do grupo e posso mudar. Mas se eu tiver uma parceira que ela entra mais no jogo, mais rápido no improviso, para mim é melhor, você entendeu? Então, acho que, Newton, a gente tem que se conhecer bem para saber, para este projeto, quem é o meu parceiro ideal. Faz sentido isso? Então, acho que é muito isso. É um complementar, na verdade. Não, e às vezes é isso, né? Muitas vezes, pelo que eu entendo, assim, mesmo fazendo, né, a planilhinha e tal, eu conheço assim as minhas linhas, né? E geralmente é isso. Você vai quando você conversa com outras pessoas, você conhece com o seu time, nem sempre as coisas encaixam direito. Sempre tem, às vezes tem resistência. E eu estava pensando se esse tipo de ferramenta ela permite você antever os pontos de maior pressão, digamos assim, né? Nós somos engenheiros, né, Cris? A gente imagina os pontos que são mais críticos, que podem dar mais atrito. Se tem como você antever isso usando esses tipos de análise, né, de ferramentas para evitar esse tipo de problema. Imagina se você tem um profissional que trabalha com você, um funcionário, um colaborador, que a âncora dele, desafio puro, é lá a 8ª, e que você fica dando um monte de trabalhos, desafiando ele. Ele vai espanar. Né? Então, ele não vai ter uma performance boa. Então, assim, você tem um profissional que a âncora dele, competência técnico-funcional, é boa. Né? O que é competência técnico-funcional? São aquelas pessoas que gostam de estudar, que gostam, que absorvem, que vão atrás de conhecimento. Então, ele vai fazer de tudo, né, para te entregar o melhor projeto. Mas se a pessoa não gosta, então... Nesse sentido, ajuda bastante um gestor, um empreendedor, se ele conhece as âncoras dos seus profissionais, sim, ajuda. É uma ferramenta de autoconhecimento. É isso que eu ia perguntar, né? Aí vocês, como vocês prestam consultorias e tal, realmente é factível, gera resultados que são assim, realmente você usa, dá para usar isso numa empresa, Dá. Que Dá, reflete. A gente usa normalmente numa parte que você faz o mapeamento de competências e faz o assessment. Então, você combina, né, ferramentas de autoconhecimento do perfil pessoal, e aí pode ser um teste de MBTI, não é o que eu uso, né? Um de inteligência emocional, eu tenho um de inteligência emocional que eu sou certificada. Eu sou certificada pelo Camp, que é um de empreendedorismo do Tiago Carvalho, também uso ele, combinado com esse, combinado com os outros, e combinado com o histórico, porque aí você faz uma entrevista por competências para validar se realmente essa pessoa, né? E essa pessoa também vai olhar para ela. E aí, ao final de tudo, você faz dá um feedback e conversa, né? Faz um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, porque é para cada um, é um formato de cada pessoa, né? É muito, muito individualizado. Eu acho que o legal de completar aqui é que não é uma ferramenta que vai dizer quem você é, né?
É uma composição de N ferramentas e mais uma percepção tua de um... na verdade, é para você começar um processo de se entender, saber o que aquilo, por exemplo, no que da Rô aqui está, né? Criatividade empreendedora. Como ela falou, há um tempo atrás ela fez e tinha lá a vontade de servir em segundo, né? Então, naquele momento de carreira dela, naquele momento profissional, pessoal, tinha aquelas características se sobressaindo, né? Então, se você fizer hoje e fizer daqui 5 anos, 2 anos, 1 mês, depois, antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, pode ter uma mudança aí, dependendo do que você angariou de conhecimento, se você mudou o teu perfil, o teu objetivo profissional pessoal, se você separou, se você casou, enfim, tudo Se isso você teve um influencia. sócio, de repente, se você está num projeto de empreendedorismo, né, Luciano? Você teve um sócio, a sua experiência não foi tão boa, e, enfim, tudo é considerado. E aí depende muito da minha percepção de como, porque é uma construção, né? É constante essa questão do autoconhecimento. A gente diz que a gente está sempre se construindo, e aí você tem que estar olhando um pouco para dentro e olhando para fora, né? Não pode ficar só olhando para dentro, você tem que olhar outras ferramentas. Então, é essa combinação, e não tem certo, não tem errado, porque às vezes a pessoa fala, ai, mas o meu deu isso. Não fica tranquilo, porque assim, não tem nada errado de dar, por exemplo, segurança e estabilidade no primeiro, né? Porque às vezes aí tem algumas questões que aí a gente tenta entender que pode ser de infância, pode ser alguma questão de crenças que precisam ser trabalhadas num setting, ou pode ser de coach, ou tem que ser terapêutico, né? Tudo é possível mudar, né? Mas que é importante a gente conseguir entender. Então, as âncoras, elas são os valores na área profissional. E aí eu quero mudar, então, de repente eu estou como funcionário público hoje, mas eu quero ter o meu negócio. Então, a minha âncora é segurança e estabilidade, mas eu quero tornar a minha âncora de competência de criatividade empreendedora a segunda, pelo menos. E aí eu vou ter que fazer um plano de ação para que eu possa caminhar nesse sentido, entendeu? Alguém mais quer compartilhar? Aproveite, hein? Assessoria gratuita e não é barata. Eu não vou compartilhar, mas eu vou fazer uma pergunta. Quando os valores dão muito próximo, tem 1 ou 2 itens que se destacam mais, e aí depois ficou uma faixa de 19 e 20 ali em quase todos, né? Aí, por exemplo, a hora que eu fui colocar, ele pede para escolher os 3 que deram o maior valor. Tinha no terceiro lugar empatado uns 3. Eu somo 3 em todos eles e vamos embora, é isso aí. É isso mesmo, Thaís. Não tem problema algum. É você, entendeu? É as suas âncoras e é o que você... É só entender, né, dentro do seu contexto, como você usa isso, né? Como você usa essas âncoras, se realmente é isso para você. E aí é fazer uma reflexão em cima da sua história de profissional. Porque pode ser que até hoje, até o momento, né, é o que você valoriza. Então, pode dar 4, 4, 4, 4, 4. Eu tenho vários clientes meus de projetos e de coach que dá às vezes. E às vezes a pessoa, nossa, mas como assim deu isso? Então, a gente vai tentar entender, me conta um pouco mais do seu dia a dia, como que você no trabalho você age, enfim, dentro dessa questão para poder entender as âncoras, mas normalmente é análise da sua trajetória e o que é importante para você. Então, não tem como o certo e o errado. Mas, às vezes, por exemplo, deu uma nota diferente e pelos que você escolheu lá e você somou 4, eles acabam empatando. Aí, para você tem que fazer uma análise. Deu autonomia, independência, estilo de vida.
e criatividade empreendedora. Eu tive outro dia um que foi praticamente isso. E aí eu olhei e fiz a pergunta, ó, deu esses daqui, vamos fazer uma escala disso no seu dia a dia. O que aqui é mais importante? Aí a própria pessoa escolheu o primeiro, segundo e terceira âncora mais importante. Tá bom? Perfeito. Legal. Obrigada. Nada. Mais Mais alguém alguém? gostaria de ver essa parte da parte de âncoras? Todos entenderam como que é feito lá o cálculo na tabelinha do Excel? Que é só ir direto, vai na outra planilha para olhar o resultado e em qual você vai somar o 4, que já dá o resultado final, lá mesmo. Então tá bom. Joia. Se quer falar sobre valores, o Rô? Quer puxar aqui algum exemplo e aí trabalha em cima? A gente pode puxar e aí dentro daquele quadro da Mara, né? Que ela passou Você tem lá. ele aí? Tenho. Tá. Tem o meu, inclusive, também aqui na mão, até para. Vamos Quem lá. quiser compartilhar, todo mundo fez aquele questionário? Todos fizeram? Sim. A Cris fez. Você quer compartilhar o seu, Cris? Eu vou interromper aqui. Então vai lá. Tá sem voz, viu, Cris? Só um minutinho, eu já vou compartilhar. Só vou abrir. Não. Peraí. Cadê o meu negócio? Um minuto. Fecha. Esse. Esse. É isso? É esse mesmo. Isso mesmo, Cris. Bom, o meu deu a coisa mais louca que poderia ter acontecido. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo acha que é louco, né, Luciano? Eu Todo mundo queria acha uma que é bolinha em louco. cada um, pelo menos, né? Então, olha só, o meu, não tem certo e errado. Olha aqui o meu. Tô vendo. Então, na verdade, não tem certo e errado. Quando a gente escolhe os 10 valores, ele vai colocar dentro de algumas escalas, né? Então, no seu caso, você não tem nenhuma bolinha branca, que seria esse potencialmente limitador, né? Você é tudo azulzinha. E aí você tem uma no sentir-se protegido e amado, né? Que é importante, a questão do reconhecimento e tudo mais. Aí você tem mais uma bolinha no ter uma sensação de valor próprio, então isso é importante para você. E aí você tem 4 em abrir mão dos medos, coragem para desenvolver e crescer. Ou seja, você está abrindo mão dos medos e você está fazendo coisas que hoje para você é importante, que está relacionada à coragem para desenvolver e crescer, né? E vai para o próximo, que são 4 também, que é encontrar significado na existência.
Às vezes as pessoas acreditam que precisa ter uma bolinha em cada um. Então não é necessariamente isso. Isso é um retrato das palavras que você colocou. Então, o que é importante para você? Aprendizagem contínua, atingir objetivos, comprometimento, a confiança, a coragem, a questão do empreendedorismo, o entusiasmo, atitude positiva, o humor, alegria, perseverança. É isso que aparece para mim aqui. Acho que é isso, não é? E aí você leu aqui do lado, você concorda, Cris, com esse descritivo que ele fala sobre os valores para você? Eu sou muito empolgada e animada. E Aham, 90% do tempo eu sou muito bem-humorada. Você pode perguntar aham. aí para o time dá risada de tudo que eu falo, das minhas besteiras. Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que bate com bastante coisa. E como foi escolher as 10 palavras? Foi fácil? Os 10 valores? Ó, acho que as 7 primeiras foi muito fácil. Depois decidir, 3 últimas foi mais complicado. Mais complicado. Tá. Mas eu apaguei, voltei, né? Assim, entre 3 e 4, mas talvez eu quisesse escolher 14, né? Tá, Então eu tive que mas ele decidir. te obriga, ele te força a ficar nos 10. Essa foi a dificuldade. Entendi. Então, mas não tem certo, não tem errado. O bacana de você analisar isso aqui, pelo que a Mara fala, deixa eu agora você fechar aí para eu passar aquela, acho que é por aquela pirâmide, né, Luciano, da Mara. Você tem Tá ela aí? desligar? Tenho, eu vou pegar aqui. Então, peraí. Aí. Então, aqui, ó, dos valores, então, aqui a Mara coloca assim, né? Essa parte mais de baixo está relacionada à sobrevivência, né? Que seria as necessidades básicas, né? Então, a segunda de relacionamento e autoestima. E aí, quando chega, por exemplo, se a gente pegar o da Cris, o meu, a gente está muito aqui no 4 e no 5, que é compartilhar aprendizado e desafios e propósitos, né? Que é a questão de você dos valores de transformação e autorrealização. Na medida que a gente, de repente, já conseguiu isso aqui, transformei em autorrealização, posso só ficar aqui, porque de repente está relacionado com a minha missão de vida, com o meu propósito, com o que eu quero. Agora, tem algumas pessoas que já tá lá no 6 ou no 7, que é se diferenciar, né? Ter sabedoria e querer fazer parcerias, ou a questão do foco de trabalhar já para sustentabilidade, futuras gerações e planeta, ou servir, né? Só servir. Eu acho que quando eu estava lá no meu âncoras de carreira, eu estava já no 7, só servir, e aí eu trabalhei, não, Epa, o que eu sou boa, o que eu gosto de fazer, vamos focar na questão do que é bom para mim, aí eu estou nesse negócio da transformação e autorrealização. Né? Depois eu fui fazendo essa analogia, depois que a Mara passou isso para a gente. E aí tem a ver também com a relação de motivações e valores pessoais. Então, ela faz uma correlação com relação às nossas idades, Eu estou né? fotografando, pode? Pode. Essa questão das fases da vida, né? Eu tô aqui, eu sou 25 a 39, eu tô nos 25 anos, olha que legal. Transformação, você também, Cris. E autorrealização. Então, é uma escala em relação aos níveis, né, de consciência, porque aqui seria chamado os valores, estão relacionados aos níveis de consciência, né? Então, o primeiro nível seria de sobrevivência, o segundo aqui de relacionamento, autoestima, transformação, autorrealização, diferenciação e servir. E aqui relacionado às fases da vida, tá?
E aqui, o Barrett, eu não participei do treinamento, mas eu tive o privilégio outro dia de, num grupo de estudo, uma pessoa, um colega, que me deu uma devolutiva do meu, falando da questão dos medos. Então, isso aqui tem muita coisa relacionada a medos e crenças que a gente acaba tendo lá na infância, né? Então, por exemplo, eu tenho um que é sobrevivência, e o mais uma bolinha no relacionamento, sentir-se querido, né? Eu já acho que fui mais de querer se sentir querida, né? Mas ele fala dos medos, essa questão dos medos de cada etapa, né? Então, o 4 seria sentir-se bem, sentir-se útil, o 5. E aí já de baixo na questão do Maslow aqui, na questão, se a gente olhar pelas necessidades básicas da pirâmide de Maslow, seria os medos mais que estão ligados à nossa infância, e aqui já mais essa questão que a gente está ligada mais do hoje, do aqui e agora, né? Do presente, né? Então, medos é você ter ou ser suficiente nessa questão, né? Então, são várias correlações que dá esse PVA aí do Barrett. E é isso, aqui já entra no projeto do Luciano lá. Fez sentido? Todo mundo, outras pessoas que fizeram, se viram, assim, conseguiram ter essa noção que é você mesmo, essa questão dos valores, traduz quem você é como pessoa e os níveis de consciência? Posso perguntar? Vai lá. Pergunta, Cris. É assim, eu quando comecei a preencher, tem uma coisa da caminhada, né? Fiz muitos anos de terapia. Então, eu sei quem eu fui, sei quem eu sou, sei quem eu gostaria de ser, aquela coisa toda, né? Uhum. E como eu já sou muito madura, isso fica mais forte, né? Porque a gente já sabe o quão a gente não gosta da gente e o quão a gente gosta da gente. E define as estratégias, né? Porque a terapia ajuda a gente a ter estratégias, né? Exato, exato. E aí, a impressão que eu tenho é que mesmo que a gente não seja tratado, ao longo do tempo, a gente muda apenas por viver fazendo esse teste. Por exemplo, eu não vou tratar nada, não vou fazer terapia, não vou fazer coaching, não vou fazer nada. Daqui a 10 anos eu vou fazer o teste. As minhas prioridades, os meus valores vão ter mudado. Isso é validado, não é? Não por É causa validado. daquela questão da idade, né? Mas porque a gente acumula uma experiência e muda o mindset, não é isso? Isso, você muda o mindset, você muda comportamento. O que, na verdade, a gente fala que não muda é a personalidade. Então, por exemplo, o MBTI, que é um de personalidade, normalmente ele não muda. Se você fizer hoje, se você fizer daqui 10 anos, 15 anos, a não ser que tenha uma quebra, um rompimento muito grande, de repente eu tive uma doença, um câncer, operei, isso mexeu muito, ou sei lá, alguma coisa. Mas estes mudam sim, porque eles estão relacionados com o que é importante neste momento aqui agora. Eu fiz o meu em fevereiro, agora, quando foi para fazer o projeto junto com a Mara e com o Luciano em abril, eu refiz esse e deu assim, muito pouquinho diferença, uma bolinha, uma coisinha de nada, deu praticamente igual, porque na verdade eu ainda nem trabalhei, eu não fiz, porque ele sugere, tem um plano, né, uma sugestão de você fazer um plano aqui de desenvolvimento, um autodesenvolvimento, exercício, né? E que é isso, os valores, eles mudam ao longo da nossa vida, né? É importante a gente ter a consciência, o autoconhecimento para dizer o que eu uso neste projeto com essas pessoas, né? O que eu vou usar aqui hoje, agora. É isso, Cris. É claro que
Obrigada. De Eu já vou nada. parar de falar porque só falo demais. A Laís queria falar alguma coisa, Laís. Não, eu só ia comentar, né, que o resultado deu, de fato, assim, quando eu observo, né, ele dá muito próximo à realidade, ao que, de fato, eu acredito que eu sou e o que a, a sociedade, de alguma maneira, me mostra que eu sou. Que legal. E é interessante essa questão da idade que a Cris tinha comentado, que você também comentou, né? Conforme você vai amadurecendo, vai mudando um pouco essa questão, quais são as suas prioridades e tudo mais. Na verdade, tem um momento da vida, né? Então, assim, cada momento da vida você tem um amadurecimento e que se você for fazer uma análise, uma autoanálise, você vai ter mudado. Na verdade, a gente muda a cada dia, mas você não consegue analisar no dia a dia. Você vai Isso. observar quem você era 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e quem você é hoje. E possivelmente isso vai ter mudado com relação a prioridades, com certeza. E que o autoconhecimento, esse autoconhecimento é importante, né, para a gente que está empreendendo, tem algum projeto empreendedor, né, porque você tem que ter estratégias, né, para lidar com parceiros, com fornecedores, com, enfim, com profissionais que trabalham com vocês, né, a todo momento, né? Então, assim, o autoconhecimento, inclusive, para saber lidar naquele momento com ter jogo de cintura, né? Então, são elementos importantes, né, Luciano? Sim, eu gosto de trazer. Eu estou aprendendo muito com a Rosângela e com a Mara, e até elas brincam às vezes comigo que eu estou defendendo mais o eu do que o outro. Estou brincando. Mas a importância de você fazer o processo do eu para começar a empreender, para assumir, começar um projeto, né? Aquilo que o Newton trouxe, né? Ele precisou sair, mas ele trouxe, né? O que isso faz de diferença para eu montar uma equipe, para eu me relacionar? Isso faz toda a diferença. Então, eu me entender naquele momento, vamos imaginar que eu estou começando um projeto novo, e um projeto de negócio novo, e se eu, quanto mais eu me entendo nesse projeto, melhor o caminho que eu posso seguir, melhor as pessoas que eu posso me relacionar, eu vou entender com quem eu posso me relacionar, com quem que eu seria interessante eu me relacionar naquele momento. Se eu me entendo, eu sei a área que eu quero trabalhar, eu sei o caminho que eu quero seguir. Então, todo o processo, eu vou me mudar de carreira, né? Vamos imaginar que eu estou num processo de pivotagem profissional de carreira. Eu vou largar de ser professor e vou assumir totalmente minha carreira empreendedora. O que isso eu preciso conhecer as minhas habilidades, eu preciso conhecer aonde que eu estou naquele momento, tanto como âncoras profissionais, quanto como meus valores naquele momento. Será que é importante eu saber para direcionar, para entender melhor aquele caminho que eu estou seguindo? Faz todo sentido, né? Então, por isso que eu coloquei dentro das nossas etapas, das 10 etapas da jornada do empreendedor, dentro do protagonista empreendedor, a primeira é o autoconhecimento, né? Todo esse processo, tanto de você autoconhecer, e aí o autoconhecimento envolve N coisas, né? Você pode trabalhar com essas ferramentas, você pode fazer terapia, você pode fazer meditação, yoga, o que você quiser, contemplar a Ô, natureza. Luciano, se você me permite, Claro. eu acho que a terapia ela ajuda bastante, Uhum. mas ela não é fundamental. Não é sozinha, ela não, às vezes atrapalha. Uhum. E eu sei disso, eu posso dizer, porque eu fui para terapia na época, em 2001. Você me permite contar minha história? Porque eu estava incomodada comigo. Eu achava que o problema era eu na empresa. E aí eu fui entendendo na terapia que eu era uma pessoa que precisava de autonomia, que, enfim. Daí a minha terapeuta, eu adoeci, a minha terapeuta, vamos enfrentar isso,
Aí eu fui procurar uma outra pessoa para me ajudar. Naquela época, em 2004, não tinha coach, não tinha, tinha uma terapeuta que era especializada em carreira. E aí eu fui procurar essa pessoa e fui fazer um projeto com ela de planejamento de carreira. E ela foi me ajudando, mas foi bem específico, que é muito o que eu faço, que a gente faz hoje nessa questão de trabalhar algumas ferramentas, tá? De trabalhar livro, âncoras, várias coisas que ajudam a pessoa a olhar para esse papel, que é o papel profissional. Eu fui olhar para mim como pessoa, como profissional, e aí eu falei, bom, eu vou ser consultora de projetos e processos, ou eu vou ser, o que eu vou fazer? E aí eu decidi ir para uma outra carreira. Então, assim, a terapia foi extremamente importante, mas só a terapia não ajuda, não. Sim, são é todo um contexto, várias ferramentas que podem A Cris está sorrindo ali, ó. Te ajudar, né? Então faz todo sentido antes de você pensar aí, tanto num projeto, iniciar um empreendimento, essa etapa inicial de você olhar para você e todas as pessoas que estão ao teu redor se olharem, vocês se olharem para seguir um rumo, acho que faz todo, acho não, tenho certeza que faz todo sentido. Sabe o que é bacana? Aquilo que o Léo trouxe dele, de fazer o MBTI, né? Que eles escolher uma ferramenta. E às vezes, de repente, é legal, dependendo do projeto, escolher uma ferramenta mesmo, algumas ferramentas com os parceiros e os profissionais, porque aí você já sabe em que momento você vai conversar com aquela pessoa de um jeito, ter estratégias, né? Porque tudo é estratégia. Se você tem estratégia para lidar, você vai se dar bem na vida, você tem que ter boas estratégias. Tem algumas pessoas que não dá. Eu tive uma sócia e ela era uma pessoa extremamente diferente de mim na época e a gente se dava muito bem nos projetos, mas ela era zero relacionamento. Então chegou um momento que eu falei para ela, olha, não dá mais, porque a gente é muito boa nisso, mas eu pontuei, eu falei, você quer mudar? Ela falou, não, eu não quero. Eu falei, então não dá mais. E aí a gente quebrou a sociedade e eu continuei sozinha, né? Então acho que o autoconhecimento ajuda inclusive nisso também, até para você saber quem não é bom para estar ao seu lado. Eu tenho uma colega, a Tereza, ela trabalha com uma ferramenta chamada Enneagrama. Eu conheço. É bem legal. Bem legal. Tem muitas, viu? Tem muitas ferramentas bacanas. Tem. Bom, mais perguntas para a Rô? A gente está chegando ao nosso final. 15h59. Não, 16h09. 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 Tá bom? Eu gostaria de agradecer a Rosângela, agradecer ao Léo, aqui que esteve presente, não pôde ficar, mandou um abraço para todos. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui durante essas praticamente 2 horas, né? E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Sucesso. Obrigada, Rosângela. E obrigada a todo mundo aí, que eu ganhei de graça a minha avaliação e eu fiquei muito feliz. Obrigada. Que bom, fico feliz. Acho que de repente as pessoas não quiseram, mas eles, de repente, se precisar, tiver alguma dúvida, viu, Luciano? Sim. Pode passar meu celular e eu falo em inbox, tá bom? Tá bom. Obrigado, Rô. Um abraço para vocês. Tchau. Um abraço, gente. Obrigada, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.